ao primeiro interveniente de hoje, que será a Terezinha. Uma salva de palmas para a Terezinha. Finalmente. Finalmente. Olha, espera aí, não ponhas já o pronome. Espera aí, não ponhas já o pronome, deixa-me ajeitar. Espera aí, está toda a gente a ver, não é? Isto não é um português. Lá. Não falar. Como é que é? Pronto, agora ninguém fala. Olha, eu vou falar alto, não ponhas ainda, calma, é que se ainda não estou a falar. Eu trouxe aqui uma cábula, porque eu não tive tempo para preparar nada, porque eu nem sabia como é que isto era. E, portanto, vou começar a falar agora. Podes começar a contar. Ora bem, eu vou falar sobre a escola e o Estado, portanto, em relação ao Estado, face à escola. O Estado em relação à escola. E vou falar deste tema porque é um tema que tem a ver comigo, não é? Tem a ver comigo e, como é óbvio, evidentemente não poderia escolher nada que eu não tivesse muito à vontade. É claro que tinha que escolher a escola. A escola, como toda a gente sabe, inicialmente a escola é um nicho de elites. Foi um nicho de elites, não é? A escola não era de forma nenhuma acessível a todas as pessoas e, se fizermos uma retrospectiva histórica, é assim que é. Na Antiguidade Clássica, a educação era uma preocupação, por exemplo, presente nas famílias, atendendo à filosofia, essas questões todas relacionadas com a Antiguidade Clássica, gregos e romanos. Não é? Se avançarmos nesta retrospectiva histórica, relativamente, por exemplo, à Idade Média, vemos que com o crescimento das cidades, com o incremento do comércio, por exemplo, com aprofundar saberes, com, digamos, todas estas questões relacionadas com a economia, com o crescimento das cidades, fez com que, efetivamente, a escola fosse um pouco mais beneficiada e fosse mais aceite, de facto, pelas pessoas. Acontece que temos um problema na Idade Média, que é a castração da Igreja Católica, que não podemos esquecer. A Igreja Católica foi extremamente castrante para a escola, porque lhe impediu, efetivamente, um conjunto de situações relacionadas com o saber científico, sobretudo com o saber científico. E, portanto, é em relação aí que criticamos altamente a Igreja Católica na Idade Média, se pensarmos, por exemplo, na escolástica, na maiêutica, que não vamos aprofundar aqui, que não tem tempo para isso. Se andarmos um pouco mais para a frente nesta retrospectiva, século XVIII, passamos para o Iluminismo e vemos uma escola já relacionada, portanto, com as ideias iluministas, uma escola para todos, uma escola que seria, efetivamente, apelidada para todos. Mas só com a Revolução Industrial, século XIX, portanto, finais do século XVIII, inícios do século XIX, é que os políticos têm a necessidade, digamos, de validar a escola. E validar a escola como quê? Como um processo de instrução. Porquê? Porque é só no século XIX, com uma mudança radical da política e da economia, que a escola tem, efetivamente, procura uma coisa que se chama a meritocracia. Não é? A meritocracia porque as pessoas chegam, efetivamente, a um determinado lugar através do mérito. E não porque são filhos deste, ou daquele, ou de outra pessoa qualquer. Portanto, a meritocracia é, efetivamente, um apanágio da escola, mas da escola diferente, portanto, da escola do século XIX, da escola que procura já uma visão diferente. Hoje, pensando hoje nesta questão, o Estado português, no fundo, se nós pensarmos na escola relativamente a Portugal, o Estado português, qual é o papel do Estado hoje em dia na escola? O Estado é dono da educação. Agora, quer em ditadura, quer em democracia, todos sabemos que tem sido assim, não é? Em Portugal, é curioso, uma coisa que vos vou dizer, que não sei se sabem, só 3 países na Europa é que, tal como Portugal, tem escolaridade obrigatória neste momento até aos 18 anos. A maior parte dos países europeus tem 9 anos de escola e 10. Se formos aqui para a vizinha Espanha e para outros países, portanto, da Europa, a escolaridade obrigatória tem apenas 9 anos, 9, 10 anos. Portanto, o Estado, estou convencida que tem sido um péssimo gestor da escola e do ensino. A escola estatal, por exemplo, tem atualmente um nível de desperdício muito grande, que não é aceitável na situação, na conjectura que vivemos atualmente. Os países mais desenvolvidos, por exemplo, têm um sistema, hoje em dia, que é o financiamento das escolas privadas através do erário público. Isto é, por exemplo, se continuarmos a financiar, é uma forma, portanto, de financiar as escolas serem particulares, serem privadas, mas serem financiadas com o erário público. Se continuarmos a financiar escolas sem, portanto, uma avaliação pormenorizada, sem uma avaliação que seja, efetivamente, pensando no futuro daquilo que é verdadeiramente a escola como processo de instrução e de educação das pessoas, estamos a premiar a mediocridade, não é?
Ora bem, portanto, a questão hoje é o que é que se deve fazer, portanto, em Portugal. E hoje questionamos o que é que devemos fazer com a escola. O que é que será a escola hoje em dia? Será que o Estado, por exemplo, deverá privatizar as escolas? Será que o Estado deverá fazer, por exemplo, o cheque ensino, que é uma das coisas que se usa muito por países europeus, o cheque ensino, dar um cheque às famílias anuais e que chegamos à conclusão que sai muito mais barato do que aquilo que o Estado paga atualmente por aluno nas escolas públicas, e sabemos isso perfeitamente, porque há estudos feitos nesse sentido e que são perfeitamente integradores disso, e de facto é isso que acontece. Portanto, entregar as escolas às câmaras, por exemplo, é outra questão. Portanto, o que percebemos é que a concorrência entre as escolas, a concorrência da qualidade que é apresentada nas escolas, e não podemos descurar de forma nenhuma os resultados dessas mesmas escolas, sem dúvida que essa situação incrementa a qualidade, não é? Faz promover a qualidade das escolas. Hoje em dia, a questão será, portanto, eu deixava aqui uma questão para todos, levantava uma questão. Será que o problema da escola, ou será que o problema da educação estará só efetivamente na escola? O problema da educação está só na escola. Que modelos é que nós somos? Que modelos é que nós fomos como pais, como educadores, como políticos, como cidadãos? Que modelos é que nós fomos? Criámos uma sociedade de consumo, uma sociedade praticamente de direitos, de deveres, onde premiamos pouco o trabalho e ainda por cima, enfim, em vez de criarmos uma sociedade com uma mentalidade, enfim, diferente e de criarmos uma sociedade de trabalho, de deveres, de obrigações, que me parece que não tem sido essa a sociedade que temos criado. Eu deixava-vos uma anedota, terminava com uma pequena anedota relativa à mentalidade portuguesa atualmente, que eu critico um bocadinho relativamente à escola também. Com uma anedota que é interessante, é que para vocês ficarem a pensar um bocadinho sobre isso. Há um português que está a pescar caranguejos, está na praia a pescar caranguejos. É um indivíduo que chega ao pé dele e diz assim: meu amigo, você está a pescar caranguejos com um balde aberto, pescar caranguejos, você é parvo. Os caranguejos sobem todos pelo balde acima e fogem. E o fulano diz: não, eu estou a pescar caranguejos portugueses. Ele diz: caranguejos portugueses, você está doido? Estou! Não estou nada. O caranguejo, quando começa a subir até lá acima, tem logo uma data deles que os puxa para baixo. Portanto, eu deixava-vos com esta questão e com este pensamento de que muitas vezes a invejinha ou determinadas situações que fazem muito parte da mentalidade portuguesa e tem influenciado sem dúvida muito a escola. E esta mentalidade portuguesa é uma mentalidade que está muito ligada ao facto dos países da Europa do Sul, não é? Dos países que estão na Europa do Sul, terem tido uma conotação religiosa católica que os levou, de facto, numa pressão muito grande. E, portanto, os países do norte da Europa, que são países protestantes, que tinham que ler a Bíblia aos 7 anos, fizeram a diferença em termos culturais, sem dúvida que sim. Portanto, a escola portuguesa e não só, efetivamente, tem a ver com essa situação. Portanto, não sei se já ocupei o tempo todo ou não. O cronometrista é que indica. Não? Cartão amarelo. Cartão amarelo é o quê? Sinal de vermelho. 8 minutos? Pronto, mas terminei. Pronto. Tá. Muito bem. Não sei se é isto.